É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste domingo, 12º do Tempo Comum. Feliz Páscoa semanal para você, minha amiga, meu amigo. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de partilhar com você a mensagem que a liturgia nos oferece neste tempo comum, que a liturgia nos oferece neste domingo. Nós estamos lendo nos chamados Domingos do Tempo Comum, estamos lendo o Evangelho de Lucas. Começamos a ler esse Evangelho ali pelo mês de janeiro. Depois, no tempo da Quaresma, fizemos a interrupção na leitura contínua para fazermos o percurso quaresmal e depois todo o percurso do tempo da Páscoa. Nós lemos uma outra obra de Lucas durante todo o tempo da Páscoa, que são os Atos dos Apóstolos, que é uma obra com a qual Lucas completa esse seu evangelho. Se de uma parte o evangelho nos mostra a obra, o agir de Jesus, depois, sob o impulso do Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, a gente poderia dizer que é uma obra cujo protagonista é o Espírito Santo. Na verdade, os Atos dos Apóstolos é a ação dos apóstolos sobre a luz do Espírito Santo. Uma coisa que talvez seja boa para a gente recordar é que Lucas, que é tido como um médico, ele tem cultura e origem grega, e Lucas, dentro do ideal da cultura grega, o que é que o homem grego, aquele homem tem como ideal da sua vida? Se tornar amigo da sabedoria. Eles buscam a sabedoria, a sofia, e querem se tornar amigos da sabedoria, filósofos, amigos da sabedoria. Ora, Lucas, quando ele começa a escrever a sua obra, o Evangelho, ele faz uma dedicatória, seja os Atos dos Apóstolos, que nós já lemos, e seja agora o Evangelho de Lucas, cuja leitura vamos continuar. Ele dedica a sua obra a um certo Teófilo. Teófilo é mesmo uma pessoa concreta, alguém com esse nome. Pode ser alguém que tenha financiado a obra que Lucas escreve, mas pode ser também esse jogo de palavra, que significa amigo de Deus, de modo que a sua obra é dedicada para aqueles que se querem tornar amigas e amigos de Deus. Você quer se tornar uma amiga de Deus? Você quer se tornar um amigo de Deus? Portanto, essa obra é dedicada a você, cara Teófila, caro Teófilo. E Lucas quer mostrar a quem está seguindo a sua catequese, seguindo o seu evangelho, a solidez deste evangelho, desse ensino que ele recebeu e que ele transmite. Uma outra coisa aqui que pode nos ajudar a continuar a entender esse evangelho de Lucas são algumas sensibilidades lucanas. Por exemplo, Lucas tem uma sensibilidade muito grande para a presença dos pobres, para a presença das mulheres. Não é? Que mostrava que na primeira comunidade dos cristãos não tinham necessitados, porque eles faziam a partilha dos bens, o dinheiro era colocado à disposição de todos. Essa acessibilidade para mulheres que eram discípulas de Jesus. E tem um dado que é muito interessante no Evangelho de Lucas, é a acessibilidade para a vida de oração. Tanto é que ele vai mostrar que a primeira comunidade dos cristãos, que eles diziam um só coração e uma só alma, portanto a amizade é muito presente aí dentro. Ele diz que quem segue esse evangelho é para se tornar um teófilo, um amigo de Deus, mas mostram como os cristãos eram amigos também entre si, um só coração e uma só alma. Na filosofia antiga se dizia que a amizade é uma alma que habita em dois corpos diferentes. Olha aí esse vínculo que existia, portanto, nessa comunidade de cristãos, um só coração, uma só alma. E mostrava que essa comunidade tinha também uma coisa que era muito forte, é que eles perseveravam na oração. Então, os Atos dos Apóstolos vão mostrar isso. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eram perseverantes na oração e na partilha dos bens, na comunhão fraterna. O texto de hoje vai nos mostrar, portanto, um desses dados dessa sensibilidade de Lucas com a oração. Ele vai mostrar muitas vezes Jesus rezando, como nós ouvimos na leitura do capítulo 9 do Evangelho de Lucas na quinta-feira, antes de partir o pão para aquela multidão. Vamos encontrar Jesus rezando em horas muito difíceis, como no Jardim das Oliveiras, que ele chega a suar sangue do estresse tão grande. Vai mostrar Jesus rezando no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonastes, Pai, em tuas
mãos, eu entrego meu espírito. Para Jesus não tem hora, não tem momento nem lugar, Jesus vai estar sempre rezando. E é interessante que, por exemplo, para a oração do Pai Nosso, para Jesus ensinar esta oração aos seus discípulos, vai ser um pedido dos discípulos que vão vendo Jesus rezar, eles vão dizer: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou aos seus discípulos. O evangelho de hoje vai começar justamente mostrando Jesus em um estado de oração. E essa oração leva Jesus a quê? A oração é um ponto interessante na vida do cristão porque esclarece para ele mesmo o mistério da sua identidade, o mistério da sua pessoa. Quem sou eu? Eu vivo das opiniões alheias ou eu tenho certeza de quem é que eu sou? As opiniões alheias me afetam, me condicionam ou apenas são um ponto de partida para eu saber onde é que eu estou para depois continuar o meu próprio caminho? Nós vamos encontrar isso no evangelho de hoje também. Jesus imerso na oração. Na semana passada nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Nós fomos imersos na Santíssima Trindade no dia do nosso batismo. E a gente, de novo, pode imergir nesta mesma oração, nessa mesma Trindade, na oração cotidiana. Portanto, a necessidade que nós temos de oração, de comunhão com Deus, para reintegrarmos a nossa personalidade, para sabermos quem é que nós somos, saber de onde é que nós partimos, para saber para onde é que nós estamos indo. Essa é a beleza, não é, da vida em oração. O texto do Evangelho de hoje é justamente Lucas, no capítulo 9, versículos de 18 a 24. Vejam que nós lemos nessa semana, celebrando o corpo e o sangue de Cristo, nós lemos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no milagre do pão, era o capítulo 9, dos versículos de 11 até o capítulo 17. Agora a gente começa no capítulo 18. Portanto, é depois de Jesus ter dado o pão para a multidão comer, a multidão que comeu e ficou saciada, sobraram 12 cestos. De acordo com o capítulo 6 do Evangelho de João, o que é que acontece ali nesse momento? A multidão que se encontrou saciada de pão queria fazer de Jesus rei. Então a gente não pode perder de vista isso. O que é que o povo está querendo fazer de Jesus? Fazer de Jesus rei, fazer de Jesus um líder político, fazer de Jesus a solução para os seus problemas de pão. Muito interessante que, para nós, esse milagre do pão que se reparte foi colocado na festa do corpo e sangue de Cristo. É bom que a gente esteja atento para o seguinte: nós entendemos que aquele milagre do pão que se reparte é um texto, portanto, eucarístico. E os primeiros cristãos, eles perseveram na partilha do pão, e o domingo passa a ser o dia da celebração da Eucaristia, ou seja, eles repartem o pão lembrando o ressuscitado. Lá naquela cena que nós vimos na Quinta-feira Santa, os discípulos dizem: Senhor, já está muito tarde, manda este povo ir embora para encontrar um lugar onde comprar o que comer. E Jesus disse: são vocês que lhes devem dar o que comer. Lembra que os dois discípulos de Emaús, justamente quando percebem que o dia está chegando ao fim, dizem para Jesus não ir embora, não continuar a viagem. Eles: fica conosco, Senhor. Então a celebração dominical, essa celebração na qual a gente pede para o ressuscitado continuar com a gente, e o ressuscitado diz: olha, façam a partilha do pão. Na medida que vocês partem o pão, seguramente o ressuscitado se faz presente. Quando ele partiu o pão junto aos dois discípulos de Emaús, os olhos deles se abriram, eles perceberam Jesus que estava presente, e ao mesmo tempo Jesus sumiu da vista deles. Como que dizendo, cada vez que a gente repete o gesto de Jesus de partir o pão com os irmãos, o Senhor está misteriosamente presente. Ele está presente de alguma forma que o coração da gente sente, arde o nosso coração. É o que acontece também em cada celebração da Eucaristia. O Senhor está presente. Agora, o Senhor que estava ali, né, com os seus discípulos, depois de ter partido o pão para a multidão, agora faz um outro gesto que ele continua fazendo conosco, que estamos reunidos sempre na escuta da sua palavra.
Vamos continuar então, portanto, o capítulo 9, a leitura do capítulo 9 a partir do versículo 18. Lembrando que o que ficou para trás foi esse milagre de Jesus que saciou aquela multidão de 5.000 homens e houve uma fartura imensa. Jesus primeiro abençoou o pão, partiu, organizou o povo, fez que se sentassem em vários grupos, etc. Continuamos o texto de hoje que diz o seguinte: Jesus estava rezando num lugar retirado. E a minha pergunta para você é: você reza? Reza todo dia? Onde é que você reza? Você tem lugar para rezar? Eu já comecei dizendo que Jesus rezava em muitas situações. Ele rezou antes aqui no meio da multidão, partindo o pão para elas, etc. Mas Jesus também reza em um lugar retirado. É bom que a gente tenha um lugar fixo para poder rezar, um lugar onde a gente se dedica à oração. Eu tenho aqui um cantinho dentro do meu quarto, é bem estreito, é entre essa mesa que eu estou aqui trabalhando e a cama onde eu durmo. É uma grechelazinha que deve dar talvez 60 centímetros, então é uma coisa muito pequena. O meu lugarzinho de rezar, eu tenho uma imagenzinha, que é essa, chamado um ícone do Cristo Pantocrator, e depois o pedacinho que eu tenho, o espaço que eu tenho, vocês estão vendo aqui, aqui está a mesa, aqui está esse pedacinho, está aqui o fio do carregador mostrado ali. Eu pego esse pequeno banquinho, eu abro esse banquinho, ali dentro tem um tapete, eu estendo esse tapetezinho aqui nesse pedacinho de chão, estendo. Então fecha aqui o armáriozinho, o armário fecha, eu tenho esse espaçozinho aqui, ver aqui um pedacinho de chão, é esse, desse lugar que eu rezo, pronto, vira esse meu banquinho, aqui, pronto, tá o banquinho armado, pronto, eu me apoio aqui, certo? E tenho ali essa minha imagenzinha de Santo Agostinho, que depois, e tem esse outro ícone que fica aqui no lugar que eu estudo, ele sai desse lugar, fica para ali. É o meu espaço. Onde é que é o seu espaço? Você tem um espaçozinho, um cantinho que você prepara para rezar. Mas olha interessante, o Papa Francisco, na exortação dele, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, no número 222 a 223, ele diz uma coisa que é muito interessante. O tempo é mais importante do que o espaço. O tempo é mais importante do que o espaço. Eu, por exemplo, acompanhei por um período interessante assim da minha vida, quando eu estive como missionário na Alemanha, acompanhando a comunidade de língua portuguesa, eu ia para a cadeia visitar prisioneiros. A prisão masculina e a prisão feminina eram sul-americanos. Ali era um negócio assim, né, que muitas vezes era gente por tráfico de droga, era gente por tráfico de outras coisas ilegais, ovo de algum passarinho que chegavam contrabandeando, né, gente que contrabandeava, não sei o quê. E muitas vezes, o que é que a gente fazia? A gente fazia toda semana círculo bíblico lá na cadeia. Tinha um grupo que fazia o círculo bíblico toda semana, eu celebrava a missa. A gente tinha a oportunidade de fazer a direção espiritual, a confissão, preparamos gente para a crisma, para o batismo. Eu conheço dessas pessoas que acabaram dizendo o seguinte, que o tempo delas na cadeia, o espaço era a cadeia, um espaço pequeno, reduzido, não tinha grandes possibilidades de ir e vir, mas que aquele tempo foi suficiente, foi bom para a mudança delas. Porque se encontraram com o Evangelho, se encontraram com Jesus, transformaram aquela experiência de prisão numa experiência de liberdade. Saíram dali de dentro pessoas transformadas, com algumas delas mantêm contato até os dias de hoje. Então, portanto, o tempo foi superior àquele espaço onde eles estavam. Aquele lugar não era o melhor dos lugares, não era a melhor experiência da vida deles em matéria de lugar, mas deram àquele tempo, com as oportunidades que tiveram, uma força tão grande que veio do Evangelho de Cristo que transformaram. Então, ter um lugar para rezar é muito importante, é muito bom. Qualquer lugar pode servir. Jesus rezou até pregado lá na cruz. Ele rezou, Pai, por que me abandonastes? Em tua mão. Isso era a palavra do Salmo. Jesus recitou salmos mesmo na cruz. Vejam que o espaço pode ser qualquer um.
o tempo que a gente dedica à oração, a Deus, é muito importante. Lembra do Pequeno Príncipe, que fala que no planeta dele tinha uma plantinha, uma rosa, que era especial, que era melhor, era a mais linda de todas as rosas, etc. E ele vai dizer que foi justamente o tempo que ele dedicou àquela sua rosa que fez com que aquela rosa se tornasse especial para ele. É o tempo que a gente dedica ao que a gente faz, não é que faz que aquilo seja especial. Portanto, o tempo que você dedica à oração, quando é que você reza? É às 5 da manhã, às 6, às 7, às 8? É interessante que você dedique um tempo, tenha um tempo fixado para você rezar, primeira coisa. Segunda, tem uma medida de tempo dada. Eu vou rezar meia hora, 10 minutos, 15. Ser fiel a esse tempo. É o tempo que tu dedicas à tua rosa que faz com que ela se torne especial para ti. É o tempo que tu vais dedicar a essa prática da oração que vai fazer com que a oração fique especial para você. Então, tudo isso eu estou dizendo porque a gente começou falando, olhando para Jesus, que estava num lugar retirado para rezar. A outra coisa que diz é que os discípulos estavam com ele. Quando a gente está em oração, nós, por mais que nós estejamos sós, nós não estamos sozinhos, nós vamos estar sempre rezando unido às discípulas e aos discípulos de Jesus, porque nós rezamos a partir daquilo que nós somos membros da igreja, inseridos no corpo de Cristo. A oração será sempre pessoal, mas a oração não será nunca individualista. Um cristão não reza individualmente, ele reza pessoalmente, mas ele reza unido a todo o resto do corpo de Cristo. Ele reza unido no mistério do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Eucaristia que a gente celebra, né? O Espírito Santo vem sobre o pão e o vinho para fazê-los corpo e sangue de Jesus, mas vem sobre você, sobre mim, sobre todo mundo que comunga, para que a gente se torne em Cristo um só corpo e um só espírito. Essa oração de Cristo é a minha e a sua oração. A oração não vai ser minha somente. É a que São Paulo vai dizer que não sabe nem como é que deve rezar. Por isso o Espírito de Cristo reza em nós, gritando, Abba, ó Pai. Aí a gente entra no único respiro deste corpo. Então Jesus, que agora estava ali nesse lugar rezando sozinho, os discípulos estavam com ele. Jesus então faz uma pergunta para eles: quem diz o povo que eu sou? Jesus agora faz uma pergunta depois de ter feito aquele belo milagre, aquele gesto do pão que foi dividido. Não é porque Jesus vai se deixar condicionar ou está fazendo uma pesquisa de opinião para saber como é que ele está na boca do povo, né? Agora, por exemplo, os candidatos estão todos aí fazendo campanha, querem saber em quem é que tu vai votar, em quem é que ela vai votar, e assim vai. Jesus não está querendo saber como é que ele está, se ele está bem na fita. E ele não vai se condicionar por aquilo que pensam deles. Mas Jesus quer saber o que é que realmente estão pensando para saber a que ponto essas pessoas podem estar condicionadas ou não. Hoje tem muita gente que não simplesmente faz uma interpretação de quem seja Jesus, mas inclusive tem muita gente querendo fazer manipulação daquilo que pensa Jesus e querendo colocar Jesus dentro das suas opiniões. Não é? Ah, se Jesus estivesse nos dias de hoje, ou se no tempo de Jesus tivesse isso, aquilo ou aquilo outro, Jesus se comportaria dessa forma, ou seja, projetando em Jesus os seus comportamentos, os seus interesses, as suas ideias, e achando que Jesus se comportaria daquele jeito que ele quer que Jesus se comportasse. Com Jesus ele não vai conseguir nada, mas pode ser que ele consiga com você, essa pessoa. Pode mudar a sua cabeça, pode manipular a sua ideia. Tem muita gente que vai atrás dessas ideias, de quem diz que Jesus faria isso ou faria aquilo. Então, a pergunta de Jesus hoje serve para a gente dizer e pensar assim, mas vem cá, será que eu me deixo manipular pelas ideias que querem me apresentar de Jesus? Esse Jesus que estão querendo me apresentar é o Jesus verdadeiro, é o Jesus Filho de Deus Pai, que se encarnou, que assumiu a condição de um escravo, que se fez semelhante a gente, que não foi violento, que não defendeu arma nenhuma, mas ao contrário, foi morto, condenado à morte. Na condição de um criminoso, deram a ele um crime que ele não cometeu e ele assumiu aquela posição sem fugir daquela condição, porque aquela condição era consequência das suas opções.
do seu modo, do seu estilo, do seu jeito de ser. Então a atenção hoje é para a gente ter esse cuidado, né, de perceber se não tem gente que pode manipular uma ideia de Jesus e querer difundir as suas ideias como se aquelas fossem o Jesus de Nazaré. Tem gente muito longe do estilo de Jesus de Nazaré querendo, não é, manipular a cabeça das pessoas com uma ideia falsa de quem seja Jesus. Então Jesus pergunta: o que é que estão dizendo? Quem dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, mas outros acham que tu és alguns dos profetas, algum profeta dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus agora pergunta para os discípulos mesmos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: o Cristo de Deus. A palavra Cristo, Christos, é a tradução em língua grega da palavra Messias em hebraico, palavra que significa o ungido. Quem é que na cabeça do povo era ungido? Era o rei, era um profeta, eram os profetas e eram os sacerdotes. Estes recebiam uma unção. Jesus não pertencia à tribo de Levi, não era um sacerdote de acordo com pertencimento a uma tribo. Jesus falava em nome de Deus, não é? Mas não se arvorou ao título de profeta. Como é que Jesus se chama? Como é que Jesus se apresenta? Como é que ele se representa? Ele não é aquele Messias, aquele rei que vem com poder, não é? Usando a força das armas para lutar contra os romanos, expulsá-los ali da terra. Então Jesus não é esse rei político, não é um rei com uma modalidade, um Messias, um ungido com uma modalidade religiosa. Então Jesus proíbe severamente que eles falem alguma coisa, que eles contem isso, porque havia deturpação na cabeça dos outros e também na cabeça dos seus discípulos. Olha como que Jesus se apresenta. Ele diz assim: o Filho do Homem. Jesus se apresenta como alguém que é humano como você, um homem como você, uma pessoa como eu, como você, assume a humanidade, assume a fragilidade. Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, ou seja, pelas autoridades políticas, pelos sumos sacerdotes, ou seja, alguém que vai ser rejeitado pelas autoridades religiosas. A força da religião vai desprezar Jesus, e pelos doutores da lei, ou seja, os intelectuais. Jesus, portanto, é desprezado no campo político, Jesus é desprezado no campo religioso, Jesus é desprezado no campo intelectual. E nos dias de hoje, não tem forças políticas querendo dominar Jesus, não tem forças religiosas querendo dominar a figura de Jesus, não existem forças intelectuais, ideologias querendo apresentar um Jesus ao seu gosto e ao seu bel prazer. Esse Jesus que ontem foi desprezado por todas essas forças, hoje tem gente querendo manipular a figura de Jesus nesses três espectros. Diz que Jesus disse que ele deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, quando pensarem que não tem mais nada a ser feito, a força do Evangelho vai se mostrar. A força do Evangelho vai mostrar que ela vingou como uma semente, que quando pensa-se que ela está morta, ela começa a germinar. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Portanto, Jesus não usa o poder das armas, Jesus não usa o poder da violência. A arma que Jesus manda a gente tomar é a arma da cruz, que significa o lugar de quem foi desprezado, se solidariza com aqueles que estão no sofrimento. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai salvar. Pois bem, quando a gente pensa muitas vezes que não é que porque se assume uma determinada causa que é desprezada, que parece que essa causa está vencida, essa causa pode demonstrar a sua força, como uma semente teimosa, não é, que germina, que vai tomar o seu lugar, arraigar as suas raízes, aprofundar as suas raízes na terra. Portanto, no dia de hoje, peçamos a Jesus essa graça de sabermos nos posicionar nesse mundo, de não nos deixarmos manipular por nenhum tipo de ideologia que quer se aproveitar da figura e da pessoa de Jesus
para o seu bel prazer, para os seus interesses escusos, não é, que muitas vezes vão se manifestando das formas as mais variadas. Que o dia de hoje nos ajude, nos ilumine na celebração dessa Páscoa semanal para nos fazer perseverantes no seguimento a Jesus. Não nos deixemos manipular e aprendamos bem que Jesus, quando está interessado em saber o que é que pensa, é para justamente transformar essas imagens deturpadas que dele se vai fazendo ao longo do tempo. Então a comunidade está hoje se enfrentando com isso, com uma figura de Jesus que pode ser manipulada. Foi no passado, as pessoas tinham as ideias confusas e no dia de hoje continua a gente com muita ideia confusa a respeito de Jesus. Deixemos que ele transforme o nosso coração para que a gente seja de verdade esse amigo e essa amiga de Deus, segundo o modo de Jesus e o modo como Lucas vai nos apresentando no seu Evangelho. Gente querida, peçamos a bênção de Deus para esse nosso dia, para essa Páscoa semanal. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Bom, veja aqui durante essa sua semana como é que você vai fazer, né? Um lugar para rezar, um tempo para rezar, duração para dar a sua oração. O tempo é mais importante do que o espaço. Lembra dessas coisas e veja, quem está chegando depois vai ouvir o início dessa nossa conversa, porque é que eu estou dizendo essas coisas, o meu espaço de oração que eu mostrei e depois mostrei aí, criei o seu espaço de oração. Um abraço para quem está acompanhando a nossa live, Aline Sampaio, um abraço para você acompanhando a nossa live. Camila Maia, arquiteta, um abraço. Camila, você como arquiteta, né, pensa no seu espaço também, não é, de oração, vendo que o tempo é também muito importante na sua vida, na sua profissão, não é, também encontrar espaços para construir. O arquiteto é aquele que constrói, né, deixar Jesus construir em você a sua casa, o seu lugar de morada. Cal Polar, um abraço para você, para as MAD de 60, Sandra lá em Brasília, acompanhando a nossa meditação, Darcy Sampaio, Avelina Cris C, acompanhando também. Darcy diz assim, ótimo dia, sua bênção, Deus te abençoe. Um abraço também para a Avelina Cris, está me dizendo que ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço aí para a nossa BH, Deus te abençoe. Deus te proteja. Jane Souza Sena, um abraço, Jane, para você. Um abraço para a Dayana Salles e para Erenice Rezende, para Ana Maria Barreto. Um abraço para Maria Cerqueira, dizendo aqui que está feliz que conseguiu participar. Leutz Martins aí em Santos, bom dia, paz e bem. Will Oliveira na Bahia, um abraço para você. Um abraço para Leo Passos também aí na Bahia. Frei Vander aí na Diocese de Eunápolis. Maria Cerqueira diz que pede oração para para um irmão nosso de caminhada que se encontra internado, Joca. Não é que Deus abençoe a Joca, ele conceda o dom e a graça da saúde. Já demos a bênção, não é, pedindo que o Senhor estenda a sua mão sobre ele. Mari Caldas, um abraço para você e para Mary Moreninha. Um abraço para Miriam Soares e Mima Costa, acompanhando a nossa transmissão. Bom, eu acho que nós chegamos a todos que estão acompanhando aqui nesse momento. Vamos salvar essa live aqui agora e depois vamos colocar lá no nosso YouTube, no nosso perfil do Facebook e na nossa página do Facebook. Comentem o que vocês viram na transmissão de hoje, encaminhem também, não é, para outras pessoas. Um domingo abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.